Eu me chamo Carlos e hoje eu tenho o privilégio e a alegria de compartilhar com vocês aqui a primeira mensagem de uma nova série chamada Aprendendo com as Batalhas Perdidas. E de novo, pastor, tem flores aqui para me receber. Olha aqui, querida, a minha esposa a Jana está comigo essa noite. Assim, desse jeito, eu vou acabar voltando mais vezes, pastor. Eu sei que é por causa do culto de terça-feira das mulheres, né? Imagino que seja, mas me sinto muito homenageado. Muito obrigado, queridos. Então, nós vamos iniciar essa série Aprendendo com as Batalhas Perdidas. Já me sintonizei com o Pedrinho ali. E a mensagem que eu tenho para trazer para os irmãos, essa pregação desta noite, é intitulada Aprendendo com as Batalhas Perdidas de Davi. E aí alguém poderia pensar, como assim, Carlos, aprendendo com as batalhas perdidas de Davi? Davi foi um grande guerreiro. Davi foi o maior rei de Israel. Você tem certeza que Davi perdeu alguma batalha? Eu, lembrando aqui, pensando, olhando para a minha Bíblia, eu não lembro de nenhuma batalha que Davi tenha perdido. E aí essa pessoa poderia continuar. Você lembra como as mulheres cantavam quando Davi voltava de suas campanhas militares? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E que diferença entre Saul e Davi? Saul era um homem obstinado, um homem que por causa da sua obstinação e do seu pecado foi rejeitado por Deus. Mas Deus falou para ele que colocaria no seu lugar um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um grande general, um grande militar. Como eu falei, o maior rei da história de Israel. É impossível que Davi tenha perdido alguma batalha. E você lembra que o próprio Deus diz para ele, continua meu amigo. Você lembra que o próprio Deus disse para Davi, a tua casa e o teu trono permanecerão para sempre. A tua casa e o teu reino, a tua casa e o teu reino permanecerão para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. Isso está lá em 2 Samuel 7,16. Não, eu não acredito, Carlos, eu não acredito que Davi tenha perdido qualquer batalha. Muito obrigado, meu amigo imaginário. Foi exatamente isso o que eu imaginei em um determinado momento. Ao ser convidado pelo pastor Marco para iniciar essa série, eu pensei que seria muito interessante começar com a primeira batalha perdida por Israel, registrada na Bíblia. E essa primeira batalha perdida por Israel, registrada na Bíblia, está lá está lá em Josué capítulo 7. É a batalha de Ai, que Israel perde por causa do pecado de Acã. Mas aí o pastor Marco me alertou que esse texto tinha sido recentemente ministrado para a igreja aqui. E eu pensei, e aí você vai entender que esse diálogo imaginário, na verdade, aconteceu comigo mesmo. Então você já sabe quem é o meu amigo imaginário. Eu pensei que seria muito interessante trazer aqui alguma batalha perdida de Davi, o grande rei de Israel. Confesso que eu imaginei que seria um pouco difícil isso. Eu até, num determinado momento, a gente estava lá em casa e eu perguntei para a Jana, você lembra de alguma batalha perdida por Davi? E quando eu fiz essa pergunta, eu lembrei de uma passagem, o texto sobre o qual nós vamos refletir essa noite. E quando eu lembrei dessa passagem, e eu percebi que nós realmente poderíamos aprender lições muito valiosas com as batalhas que Davi perde nesse texto, eu não examinei. Então eu até estava exagerando. Pode até ser que alguém lembre de alguma batalha que Davi perdeu, além dessa, ou dessas, que eu vou trazer. Eu realmente estava exagerando aqui. Acontece que quando eu cheguei nesse texto, eu desisti de pesquisar, eu não procurei mais. Pode ser que haja outras, mas nós vamos, nesta noite, considerar a passagem que está em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Nós vamos ler parte do capítulo 11, ou quase o capítulo 11 inteiro, e parte do capítulo 12 de 2 Samuel. É um texto relativamente extenso, nós vamos investir um bom tempo lendo a Bíblia. A vantagem é que sobra menos tempo para o pregador
falar. Então vamos dedicar bastante tempo à leitura da palavra de Deus nesta noite. 2 Samuel, capítulo 11, vamos começar no verso 1. E vamos até o 11, depois vamos para o 14 até o 18. Depois passamos para o versículo 22 até o 27. Depois vamos para o capítulo 12, do verso 1 até o 10, e encerramos com o 13 e o 14. Mas vai estar tudo projetado aqui na tela, se você não quiser acompanhar na sua Bíblia ou no seu celular. 2 Samuel 11, verso 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Então, Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Batseba se purificara da impureza da menstruação. Depois disso, ela voltou para casa. A mulher engravidou e enviou um recado a Davi dizendo: estou grávida. Então Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como ia a guerra. Ele disse a Urias: desça até a sua casa e lave os seus pés. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Urias, porém, dormiu à entrada do palácio real com todos os soldados do seu senhor e não desceu para casa. Quando informaram Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou a Urias: você não acabou de chegar de viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. Joabe, o meu senhor, e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Como poderia eu ir para casa comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Tão certo como vives, eu não farei uma coisa dessa. Verso 14. De manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais violento. Então recue para que ele seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que estavam os melhores soldados do inimigo. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. Entre eles morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha. Vamos para o verso 22. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto do muro contra os teus servos e mataram alguns deles. Morreu também o teu servo Urias, o hitita. Então Davi disse ao mensageiro: diga a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. Diga isso para encorajá-lo. Quando a mulher de Urias soube que o marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi enviou mensageiros que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou a sua esposa e teve um filho dele. Contudo, o que Davi fez desagradou ao Senhor. Contudo, o que Davi fez desagradou ao Senhor. Vamos para o capítulo 12 agora. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos.
Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem, Natã disse a Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele? Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele? Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser a sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Por isso, a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou, diz o Senhor, e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Verso 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que esse ato insultou o Senhor, o seu filho que acaba de nascer morrerá. Se você prestou atenção à leitura que nós fizemos, você já notou que Davi, quer dizer, o exército de Israel, liderado por Joabe, sem o seu comandante maior, Davi, perdeu a batalha em Rabá. Mas olhando de forma mais profunda para este texto, nós podemos notar que muitas batalhas estão sendo travadas. Assim, o que eu proponho é que nós percebamos essas batalhas em 3 níveis diferentes. Vamos olhar para as batalhas em 3 níveis diferentes. Primeiramente, Davi perdeu sim a batalha em Rabá. Mas em segundo lugar, e na verdade antes disso, as principais batalhas Davi perdeu no seu palácio. Contudo, nós não podemos deixar de notar que o Senhor triunfou, o Senhor venceu, o Senhor triunfou em meio às batalhas perdidas de Davi. Vamos orar? Pai, abre os nossos olhos, ilumina as nossas mentes e os nossos corações nesta noite, para que nós possamos, por Tua misericórdia e pela Tua graça, aprender com as batalhas perdidas de Davi. Que a Tua palavra que foi lida nesta noite nos leve a sermos confrontados por nossas batalhas diárias e que ao final Tu triunfes, como triunfaste na vida de Davi e como sempre triunfas, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano sobre todo o universo, o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos então começar entendendo que Davi perdeu a batalha em Rabá, na terra dos amonitas. E eu quero chamar a atenção de vocês, não para a derrota que está registrada a partir do versículo 17 do capítulo 11, mas para o fato de que Davi perdeu a batalha, que está registrado já no verso 1 do capítulo 11. Já no verso 1 nós vemos que Davi perdeu a batalha de Rabá. Não no sentido de que o seu exército foi derrotado, mas no sentido de que ele deixou de ir à batalha. Então, nesse primeiro sentido, o verbo perder aqui tem o sentido de deixar de ir, de perder. Por exemplo, vocês tiveram, a PIB Montenegro teve no fim de semana uma conferência Guerreiros. E aí, se alguém deixou de vir à conferência, nós dizemos que a pessoa, ou podemos dizer que a pessoa perdeu a conferência, não é assim? Você pode virar para o irmão que está do seu lado e perguntar: não vale a esposa olhar com cara feia para o marido agora, hein?
Você perdeu a conferência de guerreiros? Você não perdeu a conferência guerreiros, né? Você não perdeu essa conferência. Entenderam esse sentido no qual Davi perdeu a batalha em Ramá? Mas até aqui nós temos um paralelo interessante, né? E eu só me dei conta depois de que eu pensei nessa maneira de ilustrar esse verbo com a conferência que vocês, o sentido do verbo, com a conferência que vocês tiveram. Davi perdeu porque não foi à batalha contra os amonitas. E não estava junto com o seu exército durante o cerco de Rabá. Eu espero que nenhum dos homens de Deus aqui, desta igreja, tenha perdido a conferência guerreiros, porque eu já estou sabendo que foi uma grande bênção o que aconteceu aqui no final de semana. Mas o fato é que Davi, que era o rei e o principal general de Israel, o supremo comandante do exército, deixou de cumprir a sua missão e ficou em casa descansando. Davi perdeu a batalha em Rabá. Se vocês me permitem dizer isso, irmãos, quando nós deixamos de cumprir a nossa missão, é como se nós também já perdêssemos a batalha. Se deixarmos de fazer aquilo que Deus nos criou para fazer, já estamos, neste primeiro sentido, perdendo, no sentido de não comparecendo às batalhas que precisamos lutar. Mas é preciso estarmos muito atentos, porque isso pode facilmente nos levar a também perder, num segundo sentido, as batalhas mais importantes, as batalhas contra a nossa carne, contra o mundo, contra o pecado e contra Satanás. No caso de Davi, o fato de ele não ter ido à batalha em Rabá, ter perdido, no primeiro sentido, aquela batalha, desencadeou uma série de acontecimentos nos quais ele perdeu, agora não mais no primeiro sentido, mas no sentido de ser derrotado. Ele perdeu as batalhas mais importantes no seu palácio. E foram esses acontecimentos, essas batalhas que Davi perdeu no palácio, que levaram o exército de Israel a perder também, no sentido de ser derrotado, a batalha de Rabá. Então, na verdade, as principais batalhas Davi perdeu em seu palácio. Desculpa, vamos lá. Eu acho que está faltando um slide aqui. Pedro, esse é o arquivo que eu mandei ontem para a Camille? Vocês fizeram download, será? Porque, bom, mas tudo bem, deixa para lá. As principais batalhas Davi perdeu em seu palácio. Como nós vimos, Davi não estava cumprindo a sua missão de rei e de general. Na época em que os reis saíam à guerra, Davi, o grande rei de Israel, permaneceu em Jerusalém. Isso está em 2 Samuel 11:1. Ele permaneceu descansando no seu palácio. E aqui é impossível nós não lembrarmos de um velho ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo. Davi então ficou descansando em seu palácio, mas ele subiu para o terraço. Então ele subiu para o terraço e ali ele não estava fazendo nada, ele viu uma mulher se banhando. E então a primeira batalha que Davi perdeu foi a batalha para o desejo sexual impuro. Mas a pergunta que eu faço, irmãos, é: quais são os terraços que nós temos hoje em dia? Na última vez que eu preguei aqui, eu perguntei num sentido muito positivo: quais são os seus espinhos? Agora nós poderíamos perguntar, já não com um tom tão positivo assim, uns para os outros. Você pode perguntar para o irmão que está do seu lado: quais são os seus terraços? Quais são os seus terraços? Quais são as distrações que nos desviam da missão e que podem sim nos levar a perder batalhas importantes? O celular, a televisão, a internet, as redes sociais, a falta de empenho no trabalho, ou quem sabe o próprio trabalho, que tira a atenção para a verdadeira missão, para as coisas de Deus e para a nossa família, as fofocas, as intrigas. Quais são os seus terraços? Cada uma dessas coisas, cada uma dessas distrações, umas podem ser legítimas,
outras não. Cada uma dessas distrações podem nos levar a perder as batalhas mais importantes, as batalhas contra o mundo, contra o pecado, contra a nossa carne e contra o diabo. A primeira batalha que Davi perdeu em seu palácio foi contra o desejo sexual impuro. Batseba, tem alguma coisa errada com esses slides. Tem alguma coisa errada com esses slides. Culpa do pregador que organizou mal, mas tá bom. Vamos lá. Que número está aparecendo ali? Deixa eu ver. 20. Tá. Tem alguma coisa errada, mas tudo bem. É que eu estou com tudo numerado aqui e ali está numerado diferente, mas tá bom. O problema foi meu mesmo. Então, a primeira batalha, as principais batalhas Davi perdeu em seu palácio e... Texto de 2 Samuel 11, 2 a 4. Está aqui, tudo bem. 21, está certo. Talvez eu só tenha errado a ordem dos slides ali. Tudo bem, vamos lá. Batseba, a esposa de um estrangeiro chamado Urias, estava se banhando para se purificar. É isso que nós vemos em 2 Samuel 11, 2 a 4. Mas Davi a desejou. Aquela mulher estava se banhando para se purificar cerimonialmente. Davi a desejou e a sujou. Batseba estava tomando banho também no seu terraço. Aqui é importante a gente entender. Porque na antiguidade o terraço, por ser o local mais alto da casa, era onde a pessoa poderia ter mais privacidade. Nenhum vizinho poderia ver alguém tomando banho no terraço. Existia uma única exceção em Jerusalém. Existia um lugar que era mais alto do que os terraços das casas. E esse lugar que era mais alto do que os terraços da casa era o palácio do rei. Mas por que o palácio do rei era o local mais alto na cidade de Jerusalém? Porque isso indicava que o rei tinha a missão, o dever de cuidar, de olhar por toda a cidade. Percebem, irmãos, que Davi, que tinha a obrigação, o dever como rei de cuidar, abusou da sua posição, praticou aquilo que hoje nós chamaríamos de um abuso de autoridade e usou a sua posição privilegiada para tropeçar. Quantos de nós também somos colocados em posições de autoridade? Na família, na igreja, como líderes, no trabalho, seja porque somos empresários, ou somos gerentes, ou somos líderes de equipe, seja porque somos professores na escola, em qualquer condição. Somos colocados em posição de autoridade por Deus para edificar, para construir, e em vez disso acabamos usando dessa posição para destruir. Mas além disso, irmãos, além disso, uma coisa que Davi não percebeu, não se deu conta, algo que é muito interessante aqui no texto, é que em Jerusalém, na configuração da cidade, havia um local que ficava ainda acima do palácio do rei. E esse local que ficava acima do palácio do rei era o local do templo. Claro que o templo ainda não havia sido construído na época de Davi. Naquela época a presença do Senhor ainda estava num tabernáculo, mas essa posição do templo acima do palácio do rei é muito interessante, porque ao abusar da sua posição de autoridade, Davi esqueceu que o Senhor estava olhando para ele. Assim nós também, muitas vezes, quando estamos em cima dos nossos terraços, esquecemos de que o Senhor está nos vendo. Pode ser que ninguém esteja nos vendo, mas o Senhor está ali. Ele não está apenas acima de nós, como era a posição do templo em relação ao palácio real em Jerusalém. Ele está conosco e pelo seu Espírito Ele não está nos vigiando, mas Ele está juntamente conosco para nos capacitar a resistir ao pecado e a não tropeçar. Então, quais são os nossos terraços? E não nos esqueçamos que acima do palácio real está o templo, acima do rei e acima de qualquer posição de autoridade
está a presença do Senhor. Mas eu fico imaginando, irmãos, o que poderia estar passando pela cabeça de Davi naquele momento. Será que ele imaginava que tinha o direito de se deitar com uma mulher que não era sua, só porque era rei? Será que ele considerou que o fato de ela ser uma mulher de um estrangeiro, Urias era hitita, nós lemos no texto, poderia dar a ele esse direito? Ela é mulher de um estrangeiro, eu sou o rei aqui, eu posso me deitar com ela. Será que ele imaginava que poderia sair impune em razão da sua posição, por ser o rei? Da mesma forma, quantos de nós, muitas vezes, achamos que temos o direito de pecar? Será que pensamos que temos o direito de pecar somente porque não tem ninguém nos vendo? Ou porque ninguém ficará sabendo? Será que imaginamos que simplesmente podemos sair impunes do pecado? Agora, voltando a Davi, ele não perdeu apenas a batalha para o desejo sexual impuro. Ele também perdeu a batalha para Urias, a batalha da honra. Davi perdeu a batalha da honra para Urias. O estrangeiro, um hitita, foi muito mais honrado do que o grande rei de Israel. Curiosamente, o nome Urias significa o Senhor é a minha luz. Nós podemos até dizer que Urias serviu como uma espécie de espelho para Davi. Nessa passagem, no capítulo 11, Urias está servindo como uma espécie de espelho para Davi. Davi não deveria ter ficado em casa e se deitado com a mulher de Urias, enquanto o exército de Israel estava acampando ao ar livre em plena guerra. Davi não deveria ter ficado em casa e se deitado com a mulher de Urias, enquanto o exército de Israel estava acampado em plena guerra. Não foi exatamente isso que Urias falou a respeito de si mesmo, no verso 11? Como eu poderia ir para minha casa, comer, beber e me deitar com minha mulher, enquanto a arca do Senhor e o exército de Israel estão acampados ao ar livre? O problema é que Davi não iria admitir tão facilmente as suas derrotas. Diante disso, ele forçou a derrota do exército israelita em Rabá, apenas para que Urias fosse morto. E o mais irônico disso tudo é que Urias foi quem levou consigo a carta na qual estava escrita a sua própria sentença de morte. Davi mandou Urias de volta para a guerra, com uma sentença de morte sobre ele, e ainda fez esse homem levar a carta na qual estava a sua sentença de morte, na qual a sua morte estava decretada. Meus irmãos, por algum motivo, Urias me fez lembrar do que Paulo escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 9, mencionando a realidade que ele enfrentou em Éfeso. E sobre essa realidade de Paulo em Éfeso, eu já tive a oportunidade de compartilhar algumas vezes com vocês aqui. Paulo escreveu: de fato havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. E ao lembrar de Paulo, eu me lembrei também do Senhor Jesus, que carregou a própria cruz com a qual seria crucificado. Cristo é o descendente de Davi, mas nessa passagem que nós acabamos de ler, o tipo de Davi, o tipo de Cristo, Cristo é o descendente de Davi, mas nessa passagem, o tipo de Cristo, o personagem que está apontando para Cristo e para a obra de Cristo, não é Davi, mas é Urias. Como isso é interessante. Urias, o humilde estrangeiro, não o rei de Israel. Urias, o humilde estrangeiro, que carregou a sua sentença de morte, assim como Jesus carregou a sua cruz. Urias, que morreu pelo pecado de Davi, assim como Cristo na cruz pagou o preço de todos os nossos pecados, morreu pelos nossos pecados. O Senhor foi a luz de Urias, e o Senhor Jesus é a nossa luz, aquele que carregou a sua cruz e morreu pelos nossos pecados, para que nós tenhamos vida. Mas foi assim então que as batalhas que Davi perdeu em seu palácio levaram o exército de Israel a perder a batalha em Rabá. Davi cometeu um segundo pecado, assassinato,
para omitir o seu primeiro pecado, o adultério. E de acordo com o que Natã afirmou quando o confrontou no capítulo 12, Davi desprezou a palavra do Senhor. E aqui é importante nós entendermos que o desprezo de Davi pela palavra do Senhor tem dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido da desobediência direta à lei de Deus, à Torá, porque a lei de Deus proíbe o adultério e proíbe o assassinato. Então, nesse primeiro sentido, Davi desprezou a palavra do Senhor porque desprezou a Torá. Mas num segundo sentido, Davi também desprezou a palavra de Deus dada diretamente a ele. A promessa que Deus fez de que, lembram? Estabeleceria a sua casa e o seu reino para sempre. O trono de Davi permaneceria eternamente. Então, Davi também desprezou essa palavra, desprezou essa promessa que está lá em 2 Samuel 7, texto que eu mencionei logo no início aqui da nossa conversa. Assim também é conosco, irmãos. O nosso pecado não é somente uma violação da lei de Deus, mas é uma desconsideração das suas benditas e santas promessas para nós. Quando nós pecamos, nós não estamos apenas desobedecendo, mas nós estamos desprezando a palavra de Deus, desprezando as suas santas e benditas promessas para nós. Uma forma muito triste de desprezarmos o grandioso presente da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Quando pecamos, estamos desprezando esse presente que Deus nos deu, que é a salvação em Cristo. Ao pecarmos, estamos fazendo a mesma coisa que Davi fez naquela ocasião, desprezando a palavra de Deus. Voltando a Davi, um equivalente moderno daquilo que Davi fez é o aborto. Ele não cogitou pedir para Batseba abortar, é claro, mas isso por um motivo, porque na cultura de Israel isso simplesmente não fazia sentido. Mas hoje, na nossa cultura, infelizmente, essa é uma realidade muito presente. Em razão de um pecado contra a pureza sexual, uma vida é tirada. No paralelo, foi exatamente isso que aconteceu. Porque Davi pecou, cedeu, perdeu a batalha contra o pecado sexual, a vida de um homem inocente, a vida de uma pessoa inocente foi tirada. No paralelo contemporâneo, é exatamente isso que acontece com o aborto. Mas, além dessa triste realidade do aborto, que está impregnada na nossa cultura atual, existem muitas outras coisas que nós fazemos para tentar, assim como Davi, acobertar os nossos pecados. Fazemos as coisas escondidos, mentimos, somos dissimulados, levamos outras pessoas a mentir e, normalmente, praticamos um outro pecado. Às vezes, até mais grave do que o primeiro, para encobrir aquele primeiro pecado. E isso quando nós não iniciamos uma série de pecados, um atrás do outro, tudo para encobrir aquele primeiro e depois o segundo e depois o terceiro. Como está escrito na palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. Aqui, a pergunta mais importante que eu preciso fazer nesta noite, a pergunta mais importante desta noite, a grande questão que esse texto bíblico coloca diante de nós é: como podemos nos recuperar de uma batalha perdida contra o pecado? Como podemos nos recuperar de uma batalha perdida contra o pecado? Certamente não é cometendo outro pecado, e outro pecado, e outro pecado, numa cadeia sem fim de pecados, apenas para tentar encobertar a nossa transgressão. Como podemos nos recuperar de uma batalha perdida contra o pecado? Graças a Deus, Ele não nos deixa sem resposta a uma pergunta tão profunda como essa. A resposta de Deus para nós está na sua palavra. Se nós olharmos para o texto bíblico que lemos esta noite, perceberemos que o Senhor triunfou em meio às batalhas perdidas de Davi. O Senhor também triunfou em meio ao meu desajuste ali com os slides, porque agora tudo entrou nos eixos. O Senhor triunfou em meio às batalhas perdidas de Davi. No capítulo seguinte, em 2 Samuel 12,
nós temos a parábola de Natã. Como nós já lemos no começo, e o tempo já está avançando, eu não vou entrar em detalhes sobre essa parábola aqui. Mas todo mundo entendeu, né, o que Natã fez. O profeta inventou uma história, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e essa história que o profeta contou para Davi foi o segundo espelho que Davi encarou nessa narrativa. Lembram que Urias foi o primeiro espelho de Davi? A parábola de Natã foi o segundo espelho que Davi teve que encarar. E dessa vez, diante da palavra direta de Deus, Davi não conseguiu resistir. Ele sucumbiu diante da palavra do Senhor e Deus triunfou em meio às batalhas perdidas de Davi. Meus irmãos, é isso mesmo que a palavra de Deus é. Ela é um espelho para confrontarmos a nós mesmos. De acordo com o que Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1, versos 23 e 24, ao nos vermos diante do espelho da palavra de Deus, nós somos convidados pelo Senhor a praticar a sua palavra. E o que a palavra de Deus está nos convidando a praticar como um espelho nesta noite? O arrependimento, o quebrantamento sincero e genuíno. É isso que a palavra de Deus como um espelho está nos convidando, nos chamando a praticarmos nesta noite. O arrependimento, o quebrantamento sinceros e genuínos. Somente pelo arrependimento, e posso acrescentar aqui pelo quebrantamento, Deus pode triunfar nas nossas vidas, mesmo em meio às batalhas perdidas contra o pecado, como foi com Davi. Mas Deus também precisou lidar com as consequências do pecado do rei. Além da perda daquele filho, aquilo que Natã profetizou se cumpriu. A espada nunca se afastará da sua casa. E de forma mais próxima, mais imediata, isso aconteceu com Absalão, filho de Davi, que usurpou o trono do rei o trono de Davi, numa história muito triste que acontece na sequência do texto. Então Davi encontrou perdão, mas precisou lidar com as consequências do pecado. O triunfo de Deus diante dos nossos pecados não significa que as consequências dos nossos pecados irão desaparecer. Mas com arrependimento e quebrantamento, nós somos capacitados, pela graça e pela misericórdia de Deus, a lidar com todas as consequências dos nossos pecados. E somos levados a viver uma vida transformada na presença de Deus. A misericórdia e a graça divinas na vida de Davi são especialmente vistas com o nascimento de Salomão. Não aquele filho que morreu, agora depois que ela já estava casada legitimamente com ele. Salomão, que foi filho de Batseba. Mas é interessante nós notarmos que a misericórdia e a graça de Deus na vida de Davi tem muito mais a ver com o cumprimento do plano de Deus e com a realização daquilo que Deus prometeu para Davi, lá em 2 Samuel 7, do que com o próprio Davi. A graça e a misericórdia de Deus na vida de Davi tem muito mais a ver com Deus do que com Davi. Aquilo que Deus prometeu em 2 Samuel 7, um trono estabelecido para sempre, precisava se cumprir. E o Messias, o descendente de Davi, precisava vir para libertar não apenas o povo de Israel dos seus pecados, mas todos os povos da terra. Então, acima de tudo, Deus estava comprometido consigo mesmo e com a sua palavra. E por amor a si mesmo e a sua palavra, Deus amou Davi e teve misericórdia de Davi. Agora, veja que profundo o detalhe da graça e da misericórdia de Deus. Batseba está incluída na genealogia de Jesus. E até Urias, que na história funcionou como um tipo de Cristo, é mencionado em Mateus 1:6, na segunda parte. Davi gerou Salomão, da que fora mulher de Urias. Percebem que profundo isso, irmãos? Aquele homem pagou pelo pecado do rei,
um homem inocente que carregou a sua própria sentença de morte, tipificando Jesus. E não apenas Batseba aparece na genealogia de Jesus, ela nem é mencionada pelo nome, mas o nome de Urias está ali, para lembrar que Deus inclui os estrangeiros, Deus inclui os excluídos, Deus inclui os desprezados, para nos lembrar que em Cristo todos nós somos incluídos no projeto de Deus, no plano de Deus. E para lembrar que não foi o grande rei Davi, mas foi Urias, o estrangeiro, o injustiçado, o inocente que pagou pelo pecado de outra pessoa, que tipificou a Cristo nessa passagem. Quão profundo é isso? Não é apenas que Batseba está ali e Deus retomou o seu plano com a vida de Salomão, a vida de Davi, a vida de Salomão, mas não. Urias é mencionado por nome na genealogia do Messias, do Salvador de todos os povos. Realmente, irmãos, a única maneira de Deus triunfar em meio às nossas batalhas perdidas é em Cristo. Só porque eu me gabei dos slides, a única maneira de Deus triunfar em meio às nossas batalhas perdidas é em Cristo. A nossa vitória somente é alcançada em arrependimento e quebrantamento aos pés da cruz de Jesus. Davi confessou o seu pecado e se arrependeu profundamente. Demonstrou humildade e quebrantamento, as características que possivelmente, em contraste com a obstinação de Saul, fizeram dele um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não porque ele era perfeito, ele não era, nós já vimos, ele tropeçou, mas porque ao ser confrontado pela palavra de Deus, ele prontamente se arrependeu, ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração humilde, e talvez por isso ele fosse um homem segundo o coração de Deus. Diante dessa atitude de Davi, é que nós podemos lembrar de 1 João 1,9, passagem que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria de encerrar esta noite com uma outra passagem das Escrituras. Vamos ler mais um texto bíblico um pouquinho mais extenso. Eu gostaria de convidar vocês, irmãos, para nós lermos o Salmo 51. Exatamente o salmo que Davi compôs após ser confrontado pelo profeta Natã. Se arrepender e receber o perdão restaurador de Deus. Então, eu convido você a ler comigo o Salmo 51. Se você já foi tocado pela palavra de Deus nesta noite e percebe a necessidade de arrependimento para que Jesus possa triunfar em meio às suas batalhas perdidas para o pecado, eu convido você agora a fazer deste salmo a sua oração. Salmo 51. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã foi falar com Davi, depois de este ter cometido adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito.
Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Deixa eu fazer uma breve pausa aqui, um breve parênteses. Talvez esse seja um dos versos mais bonitos deste salmo. Aqui, o pecador se transforma em mestre. Pessoas perdoadas perdoam e ensinam sobre o perdão e comunicam o perdão de Deus. Pessoas curadas são agentes da cura de Deus. Pessoas restauradas restauram e promovem restauração. Pessoas libertas auxiliam outros a serem libertos do seu pecado. Davi foi de pecador a mestre, de acordo com o verso 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria, nem te agradas com holocaustos. Percebe como Davi já está projetando aqui a nova aliança, já está percebendo aquilo que Deus faria em Cristo. Não mais sacrifícios, não mais holocaustos, mas uma consciência purificada de todo o pecado, o que só é possível de forma definitiva pelo sangue de Jesus. Os sacrifícios que agradam a Deus, que só são possíveis àquele que é purificado pela obra de Cristo. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Pela tua boa vontade faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Amém. Nesta noite, nós consideramos o texto de 1 Samuel 11 e 12 e também o Salmo 51, para buscarmos juntos aprender com as batalhas perdidas de Davi. Nós vimos que o Davi perdeu 2 vezes, num sentido e no outro sentido também, naquele sentido mais forte, no sentido de derrota mesmo, militar. Davi perdeu 2 vezes a batalha em Rabá, mas as principais batalhas, a batalha contra a impureza sexual e a batalha da honra, Davi perdeu no seu palácio. Contudo, a boa notícia que a palavra de Deus tem para nós é que o Senhor triunfou em meio às batalhas perdidas de Davi, assim como Cristo, por sua cruz, pode triunfar em meio às nossas batalhas perdidas. O que você ouviu da parte de Deus nessa noite? E o que você vai fazer a respeito disso? Eu creio que o Espírito Santo está nos chamando a confessar os nossos pecados, a encarar a consequência deles, as consequências deles, e a nos sujeitarmos ao processo de cura, de restauração, de libertação de Deus nas nossas vidas. Muitas mulheres estão indo à casa do oleiro nesta noite, pastor Marco, para que o Senhor triunfe em meio às nossas batalhas perdidas, como triunfou na vida de Davi. Mas isso somente se tornará verdade nas nossas vidas se nós olharmos para Jesus, para a sua obra na cruz e nos apegarmos firmemente a Ele. Nesse momento, se você foi tocado pela palavra de Deus nesta noite, eu convido você a se colocar de pé. Se você foi tocado pela palavra de Deus nessa noite, eu convido você a ficar de pé. Mas além de levantar, pode ser que tenha algo que você precise levar à presença de Deus nessa noite. Se você se levantou é porque você quer que Deus triunfe em meio às suas batalhas perdidas. E glória a Deus por isso. Mas pode ser que haja algo que você precisa levar à presença de Deus nessa noite. E você entende que precisa dar um passo de fé e vir aqui na frente para nós orarmos juntos. Eu gostaria de começar dando a oportunidade para aqueles que sentem que estão deixando de cumprir a sua missão e ficando no palácio. E quem sabe até subindo
no terraço. Se você sente que está deixando de cumprir a sua missão e quer dizer isso, afirmar para Deus o seu compromisso com a missão que Deus tem para você, eu convido você a vir aqui à frente nessa noite. Talvez você já tenha clareza daquilo que Deus quer que você faça. Talvez você já saiba. E você percebe que está ficando no palácio e não está indo para a batalha. Talvez você não tenha muita clareza. Nesse caso, eu posso ajudar vocês brevemente. Deus nos chama a todos a viver uma vida de santidade pelo seu Espírito e a testemunhar de Jesus. Então, o meu primeiro convite nessa noite é para todos aqueles que querem se comprometer de forma pública e de forma verdadeira, sincera, com a missão que Deus tem para cada um de nós, com a missão que Deus tem para você. Você não quer ficar no palácio e quer sair à guerra. Mas pode ser que haja pessoas que precisam, na presença de Deus, receber essa vitória, perceber e ser alcançadas pela vitória que Cristo conquistou na cruz, em meio aos seus pecados. Pessoas que precisam se apropriar da vitória de Cristo na cruz, diante das suas batalhas perdidas para o pecado. Pode ser que tenha alguma situação do seu passado que está pesando e que você entende que precisa trazer a presença de Deus, colocar isso para fora, para andar em liberdade. Ou pode ser que você esteja lidando com alguma situação presente e você quer levar isso aos pés da cruz e receber cura e libertação da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, seja aqueles que querem se comprometer com a missão, não ficar no palácio, mas ir lutar as batalhas que Deus tem para nós. Seja aqueles que querem que Deus triunfe em meio às nossas batalhas perdidas. Seja as batalhas perdidas do passado, seja as batalhas perdidas atuais. Todos esses que gostariam de dar esse passo de fé, eu convido a virem aqui à frente nesta noite. A equipe de louvor pode subir, nós vamos cantar uma canção. E se você sentir no coração de dar esse passo de fé, de dizer para o Senhor: Deus, triunfa em meio às minhas batalhas perdidas. Eu me comprometo com a missão, eu me comprometo contigo. Eu não vou ficar mais no palácio, eu não vou ficar mais no terraço, eu vou ir para a guerra. Deus, essa situação aqui do meu passado tem me afligido até hoje, e eu preciso trazer isso na tua presença. Deus, eu quero confessar o meu pecado presente e quero receber libertação da parte do Senhor. Amém. Enquanto nós cantamos, você pode vir e depois disso nós vamos orar. Nós queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Amém, amém. Talvez algumas pessoas possam ter ficado no seu lugar, lutando e resistindo. Não foi fácil para Davi tomar aquela atitude. Ele precisou de 2 espelhos. Ele precisou de Urias e depois ele precisou da parábola de Natã. Eu quero encorajar todos vocês que foram tocados pela palavra, mas que podem ter permanecido no seu lugar, a fazerem essa oração. Já fizeram, já cantamos, já oramos, e compreenderem a graça, o amor e a misericórdia de Deus manifestados na cruz de Cristo, e a se comprometerem com o Senhor e com a restauração de Deus nas suas vidas. As mulheres estão indo para a casa do oleiro. Me ocorreu aqui, pastor, que temos a casa do oleiro masculina com inscrições abertas, né? Então, quem sabe alguns dos homens aqui podem estar sendo encorajados, não necessariamente a dar um passo aqui à frente, mas a fazer a sua inscrição para a casa do oleiro, para se sujeitar, para avançar nesse processo de restauração e de cura que Deus tem para cada um de nós. Mas vamos orar nos colocando na presença do Senhor. Pai, nós realmente nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, e nos sujeitamos ao Teu processo de cura,
de restauração, de libertação. Nós clamamos, Deus, para que assim como Davi, Tu triunfes em meio às nossas batalhas perdidas. Essas batalhas que nós perdemos, especialmente as batalhas que perdemos para o pecado, nos trazem vergonha, nos trazem medo, nos fazem querer nos esconder de Ti e dos outros, Pai. Mas a liberdade está na Tua presença, Senhor. A liberdade está em confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos e virmos para os pés da cruz. Eu oro por mim, antes de qualquer coisa, para que a minha vida seja vivida em quebrantamento e arrependimento na Tua presença. Eu oro por todos os meus irmãos aqui nesta noite, para que a Tua graça e a Tua misericórdia, o Teu compromisso com a Tua aliança, continuem conduzindo a cada um deles aqui. Em nome de Jesus. Amém.